Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Uma rápida reflexão nessa noite. Nós leremos do verso de número 1 até o verso de número 11. É uma história bastante conhecida, mas ainda assim acho imprescindível prestarmos atenção nessa capacidade que a Bíblia tem de nos apresentar lições preciosas e novas a cada oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. Diz-nos assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Amém? Queridos, mais da metade dos discípulos de Jesus eram pescadores de ofício. A pesca não era uma diversão, como hoje nós experimentamos dentro de um contexto da nossa realidade, de pessoas que querem até mesmo descansar em função de entenderem que a pesca os remete a um tempo de tranquilidade, decidem empenhar-se nessa missão. Eu confesso para os irmãos que eu nunca consegui me encantar por esse encantamento que vejo no olhar dos pescadores. E a gente tem exímios pescadores aqui, o irmão Onésio é um deles, o pastor Lesiel é um deles, e não são mentirosos, porque diz que todo pescador é mentiroso. Jesus convida estes homens, e convida estes homens para compor parte majoritária do seu ministério, de auxiliares que o ajudariam, tendo eu porque esses homens são alcançados, até mesmo para serem exitosos na sua missão, pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua paciência. Tem gente que fica literalmente com a vara o dia todo na mão, sem fisgar um peixe sequer, e no outro dia acorda na expectativa de ter um peixe fisgado. Eu conheço pessoas que passam 15 dias, passam 10 dias e não pescam nada, e apesar disso, não desistem da atribuição, não desistem da missão de pescar. Estes homens são determinados. Estes homens carregam também uma disposição de vincular-se a um trabalho que conta com a ajuda do outro. Pescadores precisam de ser ajudados um pelo outro. Se a rede está pesada, necessário se faz que mais mãos se unam para poder trazer em um lugar de tranquilidade, de conforto, de segurança, os peixes que foram alcançados pelas redes. Se o peixe é pesado demais, alguém tem que dominar o anzol, a vara, enquanto o outro vem com um cesto para poder receber o peixe, enquanto o outro que está no barco sobe e desce a poita que ancora o barco, enquanto o outro também pilota o barco. Nós vemos essa perspectiva de participação, de envolvimento coletivo, como qualificações que alcançam a vida destes homens e que negavelmente precisam de ser experimentadas sob a perspectiva também que são qualificações necessárias para alcançar aqueles que são chamados discípulos de Cristo. Talvez tenhamos aqui uma estratégia de Jesus para poder trazer estes homens, potencializar essas habilidades deles, a fim de que eles sejam exitosos na missão de pescarem homens, de pescarem gente. Nessa noite,
eu quero abordar esta história conhecida, sob o ponto de vista que reflete a capacidade de Jesus em reverter sentimentos de frustração, que são identificados nesta pesca maravilhosa, em expressões de louvor. E só Ele pode fazer isso. E só Ele pode realizar isso. Antes, no entanto, necessário se faz nós definirmos o que é frustração. Você sabe definir o que é frustração? Você sabe qualificar, atribuir tudo aquilo que possa resumir o significado deste termo? Eu quero sintetizar isso para vocês, dizendo que frustração é um sentimento que surge quando nós não conseguimos alcançar um objetivo, ou quando as nossas expectativas não são cumpridas. E aí eu quero formular uma pergunta que eu quero considerar a participação de vocês. Quantos aqui nesta noite gostam de experimentar frustração? Levante a mão bem alto. Ninguém? Ninguém de nós gosta de experimentar a frustração? Agora eu vou perguntar, vou formular uma outra pergunta. Quantos aqui já passaram por frustração? Levante a mão. Eu vou levantar minhas duas mãos para o céu. A gente passa por frustração. É a frustração de uma dieta que é projetada na nossa cabeça, que cumprirá uma meta, a gente vai perder ao longo da semana 2,5 kg, a gente pesa na balança e percebe que engordou mais 2,5 kg. É uma frustração. É uma frustração a gente fazer uma planilha orçamentária para poder lançar os nossos gastos, projetar o próximo mês, e aí, quando a gente equaliza tudo, vai percebendo que em 2, 3 meses a gente sai do vermelho, a gente começa a criar um superávit, mas a gente é surpreendido com um problema no motor do nosso carro, e a gente percebe que a gente vai ter que pagar para poder fazer um motor, uma batida. Quando a gente é surpreendido por algo que não estava na nossa agenda, por algo que frustrava todo o planejamento que nós havíamos estabelecido enquanto meta e enquanto objetivo. Agora, nós precisamos de olhar, eu gosto de falar com gente, eu gosto de pregar para gente, porque gente admite suas fragilidades, gente admite que frequentemente acontece na nossa vida o inesperado, o indesejável. Às vezes somos surpreendidos com coisas positivas, boas, que não esperávamos por elas. Mas quase que inevitavelmente, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa semana, nós precisamos lidar com alguns dissabores, resolver alguns problemas que não estavam na nossa agenda. Mas nós precisamos de afirmar uma coisa tocante: a nossa sociedade, ela busca constante e intensamente por experiências de prazer e satisfação, mas parece não se importar em criar espaços para poder lidar com a decepção, com o desapontamento, com a frustração. Pais querem preservar os seus filhos, pais na tentativa de fazer com que os seus filhos não cultivem as decepções que estes mesmos pais cultivaram ao longo da sua jornada, tentam preservar os seus filhos de experiências iguais a que experimentamos no curso da nossa caminhada. Eu vivi isso e não foi legal para mim, logo eu não quero que o meu filho experimente, logo eu não quero que o meu filho vivencie. Muitas vezes a gente, na construção desta perspectiva, a gente anula processos de aprendizado, porque frustrações são necessárias no processo da nossa caminhada, nos forja, cria resiliência. Nós não estamos mais tendo a capacidade de determinar, através da nossa admoestação aos nossos filhos, a capacidade de reagirem à superação das frustrações. Eles estão olhando a vida sob a perspectiva de que nada pode contrariá-los, nada pode frustrá-los. Se acontece alguma coisa que os frustra, eles ficam extremamente irritados, extremamente inquietos. Se alguma coisa não está em conformidade com o script que eles determinam, meu Deus do céu. Eu me lembro que na minha infância, e eu sempre comento isso com as minhas filhas, existiam algumas coisas que eram experimentadas na minha casa, que eram experimentadas como novidade. E quando nós tínhamos a oportunidade de sermos alcançados por essas novidades, a gente festejava. Não sei na sua casa, mas na minha casa, dia de lasanha, acontecia quantas vezes por ano? Na minha conta, 2. Uma em cada semestre.
Dia de um churrasco, meu Deus, que alegria, que gozo, que satisfação. Dia que a minha mãe comprava pão de forma para poder fazer bauru, meu Deus, que maravilha. Aquilo cultivava dentro do nosso coração uma expectativa de vivenciar aqueles momentos. Comíamos aquele bauru, assistindo Sessão da Tarde, coisa mais gostosa do mundo, de volta à Lagoa Azul. Tem gente aqui que fazia isso também, né? O riso foi proposital. De volta à Lagoa Azul, comendo um bom sanduíche, com apresuntado. Que coisa maravilhosa. Eu amava os finais de semana, porque os finais de semana era o momento de eu ir para a casa dos meus avós, para viver uma expectativa diferente, distinta daquela que eu vivia na minha casa. Era o final de semana que eu tinha o privilégio de comer azeitona e comer salame, porque na minha casa não tinha. Essas coisas que soavam como novidade para mim, como surpresa para mim, não têm soado mais como novidade para as minhas filhas. E elas perderam a capacidade de se surpreender. A gente vai perdendo a capacidade de se surpreender com as conquistas, com as vitórias, porque a nossa mesa, as nossas despensas estão fartas, porque nós estamos contemplados por saúde, logo quando a gente é alcançado por uma gripezinha, por uma dificuldade, a gente não quer olhar para a vida sob a perspectiva de que esse tempo de dificuldade será superado, será vivenciado, será de alguma forma experimentado como uma experiência de um passado que nos ensinou alguma coisa. E aí logo, em detrimento de não termos essa capacidade de superarmos as nossas frustrações, nós passamos por processo de adoecimento. Até 1948, a Organização Mundial de Saúde qualificava que saúde é desfrutar da ausência de doenças. Mas a partir de 1948, a OMS estabeleceu que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está plenamente saudável? Essa semana, quem aqui não teve uma dorzinha de cabeça e teve que tomar um analgésico? Por preocupações. Quem aqui não passou aborrecimento? Levante a mão bem alto, que eu quero te abraçar, para poder ver se passa por osmose. A gente passa por esses reveses, é plenamente definível que é basicamente impossível para um ser vivente vivenciarmos um momento de plenitude, onde a saúde é contemplada em conformidade com aquilo que expressa a OMS. Bem-estar físico, mental e social. Quem dirige no trânsito de Goiânia não tem a sua capacidade mental preservada. Monésio já considerou isso, está com o carro parado na garagem. É impossível. Percorremos 2, 3 quilômetros em 14, 15 minutos. Sem passar raiva, Monésio. Monésio disse que abandonou o táxi porque ele estava temendo perder a salvação. Temia perder a salvação. Nós somos arminianos, acreditamos que a gente pode perder a salvação. Então, impossível. E nós estamos aqui diante de homens que estão vivendo um tempo de frustração, um tempo de decepção. Mas há uns detalhes nessa história aqui que nos toca profundamente. Lucas faz questão de detalhar essa história de uma forma muito bonita. Diferente dos detalhes que aqui estão contidos, Marcos também faz o registro dessa história como Mateus. Mas detalhes que envolvem a ocorrência de Jesus, que encontra esses homens, que transformam a noite frustrante em uma pesca maravilhosa e comissiona esses homens para uma missão, nós identificamos, nós observamos, nós verificamos lições extremamente importantes que precisam de ser pesadas e pesadas por nós, nesta noite mais do que especial. Mas antes, eu queria ponderar algumas coisas que são geradores de frustração, e eu quero fazer isso a partir de 3 pontos. A primeira coisa que eu entendo que
seja um fator determinante para que frustrações sejam geradas no coração das pessoas, do ser humano, do ser vivente, está vinculado à demora. Quantos aqui gostam, cultivam dentro de si o privilégio de desfrutar de esperas com paciência? A gente não gosta de esperar. A gente diz para os nossos filhos: vamos, é para hoje, não é para ontem. Vamos, é para hoje, não é para ontem. Deus, eu quero a salvação do meu casamento, não é para ontem, é para hoje. Deus, eu quero que o coração dos meus filhos se convertam a Ti, se convertam ao meu coração, e que o meu coração se converta ao coração deles. Não é para ontem, é para hoje. A espera, a demora, que é promovida nesse desconfortável terreno de esperarmos um tempo para podermos assistir às intervenções de Deus no nosso caminhar, nas nossas expectativas, é difícil de ser vivenciada. Por isso, o escritor aos Provérbios, no capítulo de número 13, verso de número 12, ele diz o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração. E aí ele complementa dizendo: o desejo cumprido é a árvore da vida. Há um segundo pilar, há uma segunda mola que nos empurra para a frustração. E essa mola é a contrariedade. O que é contrariedade? Eu a defino como um estado de esgotamento, de cansaço, onde parece que nada é capaz de nos tirar deste estado, dessa condição. Eu estou cansado de falar isso para vocês, minhas filhas. Eu estou cansado de falar isso para você, meu irmão. Eu estou cansado de falar isso para você, minha irmã. Especialmente quando nós falamos de fato repetidas vezes, não observamos nenhum tipo de mudança comportamental em quem é admoestado por nós, em quem é advertido por nós. Logo, a gente entra num processo de esgotamento, até chegarmos ao ponto de decidirmos nos silenciar. A gente só silencia-se em relação ao outro quando a gente se sente totalmente esgotado. E o terceiro ponto, que é promotor, que é provocador da frustração, está vinculado aos conflitos motivados pelas ocorrências da vida. Destacamos aqui: é o carro que bate, é o problema de saúde que bate a nossa porta também, é a dificuldade financeira que também bate a nossa porta. São problemas que nos assolam e nós não conseguimos evitá-los. São das circunstâncias do caminhar, são das circunstâncias do existir. Acho interessante, Guimarães Rosa destaca que viver é perigoso e a gente precisa de fato concordar com ele. Viver é muito perigoso. Constantemente a gente experimenta os perigos dessa jornada do caminhar. A vida nos revela surpresas, algumas desagradáveis, outras também agradáveis. Mas neste limbo de existir, nós temos que lidar com situações adversas. Estes homens estão vivendo uma situação desta ordem. Jesus está ensinando a multidão que precisa de ouvi-lo, que precisa de receber dele aquilo que lhes é fundamental para o caminhar. Jesus não atende a necessidade daqueles homens que passaram por uma noite frustrada antes de suprir a necessidade da multidão que o escuta. E o texto faz questão de nos afirmar que Jesus, ao conduzir-se neste processo de ensinar as pessoas no caminho, no trajeto, Jesus chega à margem do mar de Genezaré. Jesus chega à beira do mar da Galileia, ao mar de Tiberíades. E ao chegar ali, ele observa 2 barcos parados. A gente vai percebendo, ao longo da transcrição do texto, que aqueles 2 barcos estavam parados, mas os seus donos estavam ali, lavando redes. O que é comum, o que é natural. Quer tenha sido a noite exitosa do pescar, ou não exitosa. Mas fala sério, você lavar redes mediante uma noite frustrada
é a realização de um feito e de uma responsabilidade que é potencializada de forma bastante danosa, bastante angustiante pela frustração experimentada. Se a pesca tinha sido exitosa, lavaria-se as redes de forma bastante feliz, bastante exitosa, bastante contente. A gente percebe isso nas dinâmicas do nosso caminhar. Tenho certeza, pastor Luciano, fazer com a minha voz aqui, a minha fala, que quando o dia de vendas lá na Rani é exitoso, pedir que se lave o espaço para organizar o espaço para o dia seguinte, é experimentado com grande entusiasmo. Mas quando mercadorias se perdem, quando o comprador não bate a porta, e se percebe que necessário se faz lavar, preparar o ambiente para o dia seguinte, se torna extremamente pesado, danoso. Quando nós desenvolvemos o ativismo de fazer aquilo que Deus nos confiou a realizar neste processo maravilhoso da redenção, atribuindo a nós a responsabilidade, e a gente percebe na organização de um culto do amigo, numa noite evangelística que houve salvação, por mais que tenhamos nos empenhado em 15 dias planejando, pensando, mas se almas vieram e se renderam diante de Jesus, confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, a gente coloca todo o trabalho na periferia, porque a gente contempla o nosso olhar a partir da perspectiva que vincula-se ao cumprimento das nossas expectativas. Conseguimos êxitos, conseguimos alcançar os nossos objetivos. Mas esses homens não estão vivendo assim. Eles lavam as redes, porque se as redes não forem lavadas, não forem limpadas, não forem secas, elas apodrecerão. E elas são um instrumento do trabalho, que garante a manutenção da mesa de cada um daqueles homens. E eles estão lavando, frustrados, mas entendendo que o dia de amanhã poderá lhes trazer novas oportunidades. Mas entendendo que a noite não tinha sido tão favorável, mas quem sabe no dia seguinte eles teriam êxito na sua missão, eles voltariam para casa de mãos vazias. Mas tantas vezes o mar se revelou assim, não permitindo que peixes viessem, e no dia seguinte tudo havia sido estabelecido de forma diferente. Eu julgo que nós precisamos de aprender com estes homens, de forma exitosa, que se nós nos empenharmos a realizar aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que é atribuição que deve ser admitida e assumida por mim e por você, o Deus capaz de superar as nossas frustrações intervirá na nossa história, intervirá no nosso caminhar, fará coisas preciosas nos dias subsequentes ao nosso realizar. Mas só Ele pode fazer isso. Inegavelmente, quando a gente experimenta nossas melhores intenções concluindo-se em fracasso, nós muitas vezes nos deixamos levar pela impressão do dia mau, dominando-se por ele, ou podemos olhá-lo também sob a perspectiva de que só foi um dia mau e o dia subsequente vai ser um dia bom. A gente pode reagir de forma bastante altiva, dominada por um senso de que nada está perdido, Deus não concluiu a história. E esses homens estão envolvidos dentro dessa perspectiva, e eles experimentam, à luz de uma experiência onde Jesus se propõe a entrar no barco deles, algo fundamental que precisa de ser colocado no meu e no seu coração. Jesus entra, e ao entrar, ele faz toda a diferença. A gente cantava uma canção na escola bíblica dominical, quando éramos crianças. Eu e o Wesley, Wesley, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A canção dizia de temporais, e dizia, e passa o temporal. Se nós convidarmos Cristo para podermos entrar no nosso barco, se nós convidarmos Cristo para poder estar na nossa casa, habitar na nossa casa, queridos, diferenças serão experimentadas no nosso meio. Coisas preciosas serão vivenciadas nas nossas relações, porque somente Ele é capaz de fazer a diferença. Jesus entra no barco, conclui a sua missão em relação à multidão que o ouve, fazendo do barco um púlpito, mas ele sabe que naquele barco há homens necessitados também da intervenção do seu favor, da sua graça.
E aí, ele estabelece uma ordem àqueles homens. Ele diz àqueles que estão conduzindo o barco: vamos aonde as águas são mais profundas. Arqueólogos dizem que o tempo de pesca realizado no lago de Genezaré, os registros de se pegar bastante peixe, eles eram experimentados à margem, em lugares onde os peixes ficavam de repente confinados por bancos de areia, e eles não conseguiam se deslocar, e se tornavam presa fácil de um pescador, nunca aonde as águas eram mais profundas. Jesus está aqui insistindo para aqueles homens, para que eles dirijam o barco aos lugares onde as águas são mais profundas, contrariando a lógica daqueles experientes pescadores. Mas aqueles homens não hesitam, eles vão mediante as águas profundas, eles se dirigem às águas profundas, e quando lá chegam, Jesus lhes dá uma ordem, dizendo a eles: atirem as redes, lancem as redes. E aí eu gosto de Pedro, porque Pedro é capaz de fazer perguntas que talvez os outros não tinham coragem de fazê-lo, mas Pedro tinha coragem de fazer. E Pedro faz um relato para Jesus, dizendo: olha, Senhor, o Senhor nos encontrou lavando as redes, mas na verdade a gente tem que te contar uma história que o Senhor talvez não conheça ainda. Nós trabalhamos a noite inteira e nós não pegamos absolutamente nada, nem um peixinho sequer. Nós tivemos uma noite frustrada, mas mediante a tua palavra nós lançaremos as redes. Sabe, queridos, nós temos estudado esse ano como o ano da palavra, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, a palavra imutável, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que nos tira do lamaçal, do engodo do pecado, a palavra que falou e proferiu acerca de mim, acerca da minha esposa, acerca das minhas filhas, que elas, que eu, que nós somos um projeto dele, e nenhum projeto dele pode ser frustrado, e nós temos que, baseado nessa palavra, olharmos para os desafios da nossa jornada, da nossa caminhada, e eu vejo com encantamento aquilo que Pedro responde, dizendo: sobre a tua palavra, contra qualquer circunstância, nós lançaremos as redes. E ele assim o faz. E ao fazê-lo, ele puxa, ajudado pelos seus demais companheiros, uma quantidade tão grande de peixes, que os barcos, diz-nos o registro sagrado de Lucas, eles tendem a afundar-se, com tamanha quantidade de peixes. Agora, eu já caminho para a conclusão da nossa reflexão, afirmando uma coisa fundamental. Porque no verso de número 8, eu vejo mais uma resposta de Pedro que me encanta. Ao afirmar: vendo isto, vendo o resultado desta pesca maravilhosa, que supera a noite frustrada, sabendo que o mar não estava para peixe, mas mediante a palavra de Deus, peixes surgiram, peixes foram recebidos, foram confinados por rede. Pedro diz, aos pés de Jesus prostrado: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E a declaração de Pedro traz uma lição fundamental para mim e para você nessa noite. Eu só sei quem eu sou, de fato, na presença de Jesus. Você só sabe quem é de fato na presença de Jesus. Paulo faz uma descrição muito bela à igreja de Corinto, dizendo: olha, a gente não é capaz de pensar nada nem acerca daquilo que a gente quer, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Eu às vezes julgo que eu sou um cara equilibrado, lê do engano. Basta a Cecília conversar no meu ouvido 15 minutos do trânsito
que eu vivencio da saída da escola de lá para minha casa, para eu poder chegar em casa baratinado, com a minha cabeça assim, em turbilhão, fervilhando. Eu a amo, é minha filha. Às vezes a gente acha que a gente é equilibrado, sensato, ponderado, que a gente vai ser altivo, a gente vai conseguir dar contornos para a história, para a vida, mas a gente é pecador. E a gente só tem noção do tamanho do nosso pecado, das nossas fragilidades, da nossa dimensão de erro, de equívoco, quando a gente está diante daquele que é perfeito, daquele que não nos julga apesar de ser perfeito, daquele que tem possibilidade e aponta para os seus filhos possibilidades de fazer com que dias subsequentes da frustração sejam experimentados sob a perspectiva de que serão dias de pescas abundantes que são vivenciadas pela oferta do seu amor e do seu poder. Que coisa tremenda. E aí, a gente entende que algumas coisas são tratadas no nosso coração, porque mudanças interiores são promovidas no coração daqueles homens. Diz no texto que Pedro se encantou, mas todos os seus companheiros também se encantaram com o resultado daquilo que eles experimentaram. E aí, a gente distingue que a coisa mais importante neste processo de sermos alcançados por este Deus que é capaz de curar as nossas frustrações, está vinculado ao fato de que o mais importante na vida não são as ocorrências externas, mas as ocorrências internas. Porque a resposta de Pedro, admitindo-se pecador, é a resposta de alguém que sabe que precisa de ser mudado, que tem consciência que precisa de ser transformado. E eu acho tocante, porque este é o lugar que Deus quer que nós estejamos, este é o lugar que Deus desejou que aqueles homens estivessem. Sabe para quê? Não é para nos encher de culpa, não, mas é para poder plantar no nosso coração uma nova vocação. Jesus faz isso na vida daqueles homens, trabalhando as suas frustrações, fazendo com que a memória do dia anterior, que tinha sido ruim, tinha sido não exitosa, tinha sido frustrante, pudesse possibilitar a eles o vislumbre de que eles estariam numa missão muito mais transcendente do que pescar peixes e pescar homens, mudando a atribuição das suas responsabilidades, das suas missões, de tudo aquilo que orientava o pensar daqueles homens. Jesus mudou a situação, orientando o coração daqueles homens, colocando dentro daqueles homens aquilo que precisa de ser colocado dentro do coração de cada um de nós. Sabe qual que é? Senso de missão. Eu e você precisamos de ter no nosso coração senso de missão. Às vezes a gente está se envolvendo em atividades que a gente julga que é o fim, que é tudo que sabemos realizar, e às vezes a gente passa por frustrações, por dificuldades, a gente passa pelo inesperado, a gente experimenta uma noite difícil, e a gente olha para o dia de amanhã na expectativa de que a gente vai repetir o ciclo, e se nós tivermos sorte, nós pegaremos peixes. Mas Jesus quer fazer um break nessa nossa perspectiva, quer redirecionar o nosso olhar, quer fazer com que a noite passada de frustração seja superada por Ele, na nossa vida, como foram na vida daqueles homens, para os nossos mais desafiadores caminhos. Eu tenho certeza, queridos, que Deus tem muito a realizar na sua vida. Deus tem muito a realizar na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, com as pessoas com quem eu convivo. Mas eu preciso de pedir a Ele e clamar a Ele: Senhor, se eu tiver que passar por noites de frustrações, eu tenho uma convicção dentro de mim que precisa de ser frequentemente rememorada na minha mente. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. É uma doença que bateu a porta, cooperam para o meu bem, por mais que eu não entenda. É uma dificuldade financeira que tem assustado-me, que tem me deixado perdendo noites e noites de sono. Senhor, de alguma forma eu sei que estas coisas cooperam para o meu bem, porque eu posso em Ti
todas as coisas, porque o Senhor, só o Senhor me fortalece, só o Senhor é capaz de me conduzir, só o Senhor é capaz de proferir a mim palavras de vida eterna, e aí eu posso proferir aquilo que o salmista no Salmo 46 proferiu: Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. No dia que eu estiver sofrendo, no dia que eu estiver experimentando dificuldades, no dia que as noites forem frustrantes em função de pescas não exitosas, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo, e o Senhor fará com que eu lance redes e pegue peixes oferecidos pelas dádivas das suas boas mãos, porque este Deus é capaz de fazer isso. Eu queria convidá-lo a ficar de pé nessa noite. Nós iremos repetir uma música que nós cantamos. Eu não vou fazer igual eu fiz no domingo passado. Pode ser, lance sua rede ao melo, então, beleza. Antes de nós cantarmos, eu quero justificar para a igreja uma coisa que eu acho que eu esqueci de justificar. Eu tinha afirmado que hoje nós teríamos a apresentação dos professores que têm conduzido um projeto musical aqui na igreja na terça-feira. Hoje um choque de informação. A gente se fez entender de outra forma pelo Vinícius, que conduz esse projeto, mas no domingo que vem eles estarão aqui com a gente, para um tempo muito especial. Mas voltando agora à nossa perspectiva, eu queria que você estendesse as suas mãos. Quando a gente estende as nossas mãos, a gente reconhece que a gente precisa de alguma coisa. Tem gente aqui que está precisando de muita coisa. Muita coisa. Eu estou precisando de muita coisa. E às vezes eu acho que essas muitas coisas, elas me são essenciais para eu poder caminhar. Mas se eu tivesse na minha consciência uma verdade pulsante que precisa constantemente bater e latejar na minha mente, eu não olharia para essas coisas como fundamentais. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Mas esse processo de ter Deus, de convidá-lo a entrar no meu barco, eu posso contar também com a possibilidade de ter algumas dessas expectativas supridas. Eu penso que estes homens, nem de longe, seriam capazes de entender ali naquele momento que todo o resultado daquela pesca maravilhosa estava fundamentado em um único propósito. Eles precisavam de mudar de direção. Porque quando a gente se lança, quando a gente se vulnerabiliza diante de Deus, a gente entrega o controle da nossa vida na mão dele. E ao entregar o controle da nossa vida na mão dele, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele, que é diferente da minha vontade, quase que frequentemente. A Bíblia diz que aqueles homens abandonaram suas redes. Sabe por quê? Porque eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Talvez nessa noite Deus esteja te redirecionando para um novo propósito, para um novo caminho, colocando dentro do seu coração um novo senso de missão, que está no centro da vontade dele. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, querido, coisas especiais são experimentadas, são vivenciadas. E eu quero te convidar nessa noite a adorar, a bendizer a este Deus, a glorificá-lo de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.